Meus irmãos, nessa manhã, nós queremos trazer uma palavra bíblica sobre o tema honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. E convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, e nós vamos ler apenas o versículo 9. Provérbios 3, 9. Parabéns aos aniversariantes dessa semana. À noite nós estaremos aqui lendo seus nomes, mas já sai no boletim de hoje, tá certo? No boletim digital que os irmãos recebem. E parabéns a todos, à noite estaremos orando por vocês. Honra ao Senhor com os teus bens. Provérbios 3, 9. Os irmãos de boa memória, e olhe que lembrar a mensagem que a gente prega manhã e tarde, noite, às vezes, e pregamos durante a semana, não é fácil, nem mesmo nós lembramos, se não tivéssemos o auxílio do arquivo. Mas eu trouxe uma palavra em março desse ano sobre o dono de tudo, e pregamos sobre o texto que lemos, fizemos a leitura devocional, bíblica devocional, do Salmo 24, e essa mensagem é uma sequência daquela, tá certo? Vindo aí meses depois, enquanto igrejas enfocam tanto a questão da contribuição, às vezes até em demasia, de forma exagerada e até errada. Aqui, pelo menos 2 vezes, não é? 2 sermões em 6 meses, os irmãos receberam nessa área, mas não é só isso. Todas as vezes que nós nos reunimos, irmãos, para cultuar, nós pregamos sobre dízimo e oferta, porque temos o ofertório, porque temos dedicação de bens e vidas enquanto cultuamos, tá certo? Esse é o nosso entendimento também. Mas vamos ler o texto. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ler todos juntos a versão ali da tela. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse livro, irmãos, foi escrito por Salomão, num momento que nós podemos dizer, segundo os biblicistas, um momento de fulgor, de brilho, né, da vida dele. Diferente de Eclesiastes. Eclesiastes a gente lê, a gente pensa que Salomão ali estava totalmente desesperançoso, né? É um escritor diferente daquele de Provérbios. Mas é o mesmo. A tradição, né, com muito próximo àquilo que de fato é verídico, atribui a Salomão esses escritos do Provérbios. E nós sabemos, irmãos, que falar sobre finanças, não é? Parece ser algo pouco espiritual. Falar sobre dinheiro na igreja, algo pouco espiritual. Não podemos também ignorar de que nós lidamos com dinheiro todo dia, e quem sabe para alguns aqui o dia todo. Não é? Todos os dias, todas as semanas, nós estamos lidando. Uma fatura a pagar, não é? Algo que está a vencer, não é? Aqueles boletos que chegam de forma graciosa, não é? Fazendo todas as transações que são necessárias para a manutenção da casa, não é? Os impostos que nós temos, enfim, nós lidamos com dinheiro. Depósito, a retirada daquele salário, não é? Que você olha, às vezes tem lá, não é? Algo que foi achatado, foi retirado, você fica perguntando por quê, enfim. Todo dia, quase, nós lidamos com dinheiro, irmãos. Mas parece que em nossa mente, na mente de alguns crentes, né, não vou dizer nem nossa como um todo, mas na mente de alguns, não cai bem, não cola bem, não combina o aspecto de servirmos a Deus e de crermos num Deus que pode tudo, não é? Como a gente diz, com a questão financeira, com falar em dinheiro na igreja. Existem, eu trago dados, não é, aqui, de gente que se debruçou sobre esse tema. Existem 1565 versículos na Bíblia que falam em dinheiro. 1565. Ou seja, a Bíblia se preocupou em falar em dinheiro. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, lá que Jesus proferiu, lá em Mateus, 28, aliás, se referem a dinheiro. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 28 se referem a dinheiro.
Jesus se referiu ao dinheiro ou à riqueza em 13 parábolas das 44, não é, que ele proferiu, que ele ensinou. Então ele se refere 13, um percentual considerável aí, os matemáticos, né, podem até ver o percentual acima de 26, quase 30%, né, daquilo que nós temos nas parábolas que Jesus proferiu. Então mostra, irmãos, para nós, como a Bíblia se preocupou em lidar com o tema dinheiro, em lidar com o tema, um tema que muitas vezes é desconfortante para a gente, né? Principalmente no momento que nós estamos passando. Eu escuto rádio mais do que vejo TV, e todas as vezes, quase todos os dias que estou escutando, tem sempre alguém da área de economia dizendo: olha, o que nós compramos o mês passado, com o mesmo dinheiro, já não vamos comprar agora esse mês. Né? A bendita inflação, a maldita, né? Não vamos dizer que é bendita, é maldita. A maldita inflação vai corroendo o nosso poder de compra. Então é um momento cruciante que nós passamos como brasileiros. E não mais agora brasileiros, latino-americanos. Isso tem chegado à Europa e vai chegar com mais força. Não é? Porque em um tempo mais propício, nós vamos lembrar os irmãos que a Europa, e isso aqui não é uma praga não, a Europa ela será apertada, ela será tratada nessas áreas. Porque alguns ali que se encontram, como alguns aqui no Brasil também, na América Latina, pensam que tem tudo e que não precisam mais de nada. Para que Deus? Para que ter fé se nós temos tudo, não é? E não precisamos dessa ponte. Enfim, irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia se preocupou em lidar com o dinheiro. O versículo que nós lemos, agora eu trago o que nós chamamos de elucidação do texto, não é? Clarear de forma bem prática aquilo que o texto traz. Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens. É a primeira frase, primeira parte do versículo que lemos. Honra ao Senhor com os teus bens. Então, com essa frase, eu quero lembrar os irmãos aqui de que a honra precede a oferta, tá certo? Porque pode ser que alguém tenha em mente de que a oferta é que é o ponto mais importante aqui. Não é. Não são os bens, não é a contribuição, não é a devolução, como nós chamamos, porque não é pagar dízimo em hipótese alguma, porque dízimo não é imposto. Nós nem damos o dízimo também, porque nosso rendimento nós devolvemos. Uma parte de tudo de fato que é de Deus, como a nossa vida é, e tudo que temos e somos, mas devolvemos por obediência, e vamos nos deter um pouco mais adiante, trazendo luz a esse tema em toda a Escritura, sobre os dízimos e ofertas, mas mais precisamente sobre os dízimos, porque na mente de algum crente pode ser que o dízimo foi apenas da lei, e nós estamos aqui cumprindo a lei. Não, vamos ver que durante toda a trajetória bíblica, nós percebemos o cuidado e a orientação de Deus, através do seu Espírito Santo, levando os escritores bíblicos a tratarem o tema. Mas o ponto-chave aqui, irmãos, é honrar. A honra precede, ela está antes da oferta. Ninguém pensa que doando, que contribuindo, que ofertando, está fazendo o ponto primordial. É importante, é. Mas mais importante ainda é a honra, o respeito, a consideração, a gratidão, o reconhecimento que nós temos a Deus, porque isso provém dele, ou seja, isso que? A nossa vida e o que temos. A nossa vida, inclusive, é o maior patrimônio, é o maior bem que nós temos. Então, a honra deve preceder, antecipar a oferta. É um primeiro aspecto no texto que eu trago. E o texto vai adiante e diz que, dentro desse aspecto, diz: e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui, irmãos, nós temos um princípio. Grave bem isso. Aqui é um princípio. Por quê? Porque, de fato, Deus não precisa dos primeiros frutos. Não precisa mesmo, irmãos. Ele não precisa dos primeiros frutos, das primícias. Deus não. Mas como é que ele, aqui na Bíblia, está orientando?
Aqui na Bíblia está trazendo que, inclusive, como um mandamento de nós honrarmos a Deus com as primícias de nossa renda. Irmãos, aqui, de fato, existe um princípio de que o fato, a questão de eu estar contribuindo, de eu estar fazendo esse exercício de entregar a Deus as primícias, o que eu tenho de primeiro em minha vida, isso vai guardar em minha mente e no meu coração de que Ele deve ser o primeiro em minha vida. Esse é o princípio. Quando eu entrego, e algo que para alguns, que coisa difícil, é lidar com dinheiro. E aí vem a Bíblia, a Escritura, e diz, olha, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Ou seja, eu quero ver, de fato, não porque Deus precise, mas se você vai dedicar a Ele, se aquilo que você considera importante de fato que é o nosso lidar com dinheiro, esse também é de Deus e não apenas o seu coração. É nesse aspecto, irmãos, que nós temos o princípio. Então, nas Escrituras, a adoração a Deus sempre envolveu, irmãos, consagração de bens. Na antiga aliança, mais ainda. Eu lembro de Davi, os irmãos vão de lembrar que quando ele vai levantar um altar ao Senhor, e ele vai lá até um local, e chega ao dono daquele terreno, e aí o dono do terreno, percebendo que era o rei, disse, não, meu senhor, está aqui, pode fazer o altar. Aí ele disse, de hipótese alguma, eu não ofereceria ao Senhor algo que não me custasse. Então diga o preço, porque eu quero comprar e quero oferecer. Ou seja, sempre envolveu consagração de bens. Os pais de Jesus, quando eles vão apresentar, como vimos hoje pela manhã aqui, trazendo os filhos, eles levaram Jesus, pela condição financeira que tinham, José e Maria, ofereceram a oferta de gente pobre, não é? Não tinham condições de levar o cordeiro, como alguns mais abastados faziam, mas levou primícias de pequeno porte, mas importante naquele trazer, para dizer que aquilo que eu ofereço a Deus me custa valor, tem um valor. Irmãos, ainda que dízimos e ofertas tenham sido deturpados hoje, né, por segmentos religiosos, ministérios que do início do culto, no meio do culto, no final do culto, é oferta, 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 é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, e algo assim tão alarmante, que a gente tem visto, que quando a gente olha, diz, meu Deus, nós vamos parar. E em nome de Deus, algo como trismo, né? Algo para se dedicar, e se tem aí a mente é tão fértil às vezes para se criar. O dízimo ao Pai, o dízimo ao Filho, o dízimo ao Espírito Santo. E tem gente que coopera, e às vezes coopera de forma inadvertida, e às vezes até com o intuito de alcançar mesmo a bênção de Deus. Quando eu preciso lhe dizer que aquilo que nós devolvemos, dízimos e ofertas, não foram feitos para se barganhar com Deus. Ó Senhor, eu estou entregando isso aqui, mas anota na agenda do céu aí, faz esse registro aí, porque eu vou precisar disso lá na frente. Então, Senhor, tem o dever de me entregar, de me abençoar nessa área. Não fazemos dessa forma, irmãos. Nós batistas, irmãos, e as igrejas históricas, vamos pagar um preço muito caro daqui para frente, e temos pago. Porque somos zelosos, procuramos, não perfeitos, mas zelosos, principalmente desse aspecto. Principalmente desse aspecto. Então, ainda que dízimos e ofertas tenham sido deturpados de tantas formas e em tantos momentos na história da igreja, continuam, preste bem atenção a isso, meu irmão, continuam sendo parte importante da fé e da história cristãs. Continuam. O fato, inclusive os que lidam com direito e lidam com o latim, sabem muito bem disso. Não é? Abusus non tolitus um, não é? Ou seja, o abuso não tolhe o uso. É necessário que nós façamos com zelo. E não porque alguém que está abusando, está exagerando, deturpando, nós venhamos a parar de fazer. Então, nesse momento, irmãos, dada essa parte introdutória, eu quero trazer aqui, de forma até prática, e vou procurar ser objetivo, mas não abrupto,
para que você não saia nessa manhã aqui com dúvidas importantes, que precisam ser dirimidas em relação a essa área. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Ele é ensinado antes da lei, em Gênesis 14, 20. Tem ali o texto, eu vou pedir que nós possamos ler juntos. Dá para enxergar ali? Dá, muito bem. Vamos ler juntos? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui, antes da lei, porque Abraão foi anterior à lei. A lei veio a partir de Moisés, então temos esse registro. Há um ser, uma pessoa, não podemos dizer que era um anjo, porque Melquisedeque, em hipótese alguma, podemos forçar o texto e dizer que era um anjo, era alguém de carne e osso, mas que tipificava alguém diferencial. Melquisedeque, alguém que não tinha descendência, geração, conceitos que são trazidos à figura, que os estudiosos bíblicos tratam Melquisedeque como uma figura diferencial, mas o fato ali é que Abraão lhe deu o dízimo de tudo, na antiga aliança, aliás, anterior à antiga aliança, anterior à lei. E vamos adiante, nós vamos perceber que na lei, especificamente na lei, Levítico 27, 30, nós temos o ordenamento de trazer também todos os dízimos. Aí já na lei, vamos ler juntos? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Ou seja, todos os dízimos da terra. Os judeus, os hebreus, traziam, isso fazia parte da lei, por isso que não é em vão que está em Levíticos, não é? É um livro que trata sobre lei ao povo hebreu, e que o princípio era de que o povo de fato reconhecesse Deus como Senhor de tudo, da terra e da manutenção da terra e de suas vidas. Percebemos também dízimos praticamente, não é? Mais particularmente, não tanto ofertas, vamos ver um pouco mais adiante, mas dízimos presentes nos livros históricos. Em Neemias 12, 44, um versículo maior, não é? Vamos ler juntos? Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Ou seja, nos livros históricos, Neemias é um livro histórico, o versículo grande aí, não é? Embora antes a questão de versículos, os irmãos sabem muito bem, foi colocada posteriormente, não é? Já foi na nossa era, depois de Cristo, que os maçoretas puderam se dedicar a colocar em versículos, capítulos, para ajudar, não é, no manuseio da Bíblia, mas antes a Bíblia era um todo. Então é próprio de alguém como Neemias, ou como Esdras, que eram escribas, né? O Esdras, precisamente, que faziam narrativas e faziam um período, uma oração muito mais longa, não é? Por isso esse versículo, talvez um dos mais longos da Bíblia. Mas aqui temos a informação, irmãos, de que os dízimos estavam presentes naquele tempo. E vamos adiante e vamos perceber que está presente também nos livros poéticos, não é? O texto que nós lemos em Provérbios 3:9, que é o texto como que base, né, o texto áureo para essa mensagem bíblica, com teor de instrução, de ensino, não é? Uma mistura de mensagem com instrução. Então, vamos ler juntos, reler. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, está presente nos livros poéticos. Está presente também no Novo Testamento. Vejamos Mateus 23, 23. Vamos ler juntos. Pode passar a tela seguinte. Mateus 23, 23. Essa palavra de Jesus aí, aos fariseus, mas que lá tem o princípio de dízimos. Leiamos juntos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça,
a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Você entendeu? Parece que Jesus está dizendo aí, parece, mas se você se atentar ao texto, vai ver que ele não está condenando dízimos. Ao contrário, ele está ali condenando a atitude dos fariseus, que entregavam dízimos e ofertas, mas não faziam aquilo que era próprio também da lei, sim, que era a fidelidade, que era a misericórdia, que era a justiça. Então, Jesus aqui não está condenando ou omitindo a questão de dízimos e ofertas, ele está ratificando, porque ele mesmo vai dizer, olha, vocês devem praticar estas coisas. Quais coisas? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Entregar os dízimos e ofertas do endro, do cominho, da hortelã. Então, no Novo Testamento nós temos o princípio, sim, de dízimos e ofertas. Jesus não condenou, porque ele poderia condenar. Ele diz, olha, aqui eu estou cumprindo a lei, então não entreguem mais dízimos e ofertas. Não, ele ratificou. E nós vamos, irmãos, então, trazer uma palavra também breve sobre ofertas. O que é que diz a Bíblia sobre ofertas? Uma vez que nós sabemos que durante toda a trajetória bíblica, há a instrução em relação a dízimos. Em relação à oferta, irmãos, nós sabemos que a oferta deve ser entregue de acordo com a condição e o desejo de cada um. Ela é separada do dízimo. Tá certo? Por isso que falamos aqui, dízimos e ofertas. É algo que você dá voluntariamente. O dízimo não é que seja obrigado compulsoriamente, mas aquele que é membro da igreja sabe que é bênção. Inclusive, aquilo que a Bíblia traz no imperativo em relação a dízimos. Traz como eu devo obedecer. Mas ninguém vai, na realidade, forçar a tal ponto, eu como pastor, os líderes, e dizer, olha, o irmão está obrigado a entregar dízimo e oferta. Não, porque se você não entender que é preciso a honra anteceder a oferta, você jamais, meu irmão, o irmão vai poder, e a irmã, poder se dedicar a esse aspecto, e entender plenamente o que quer dizer dízimos e ofertas. Mas a oferta é voluntária. E em 2 Coríntios 9,7, o apóstolo Paulo escrevendo, vamos ler juntos? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo a sua, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, é voluntário a sua oferta. A oferta para a ação social da igreja, que a diaconisa Raquel aqui em outro tempo falou, você pode ofertar, oferta contribuindo, além da igreja dar o apoio, a ações missionárias, como os jovens fizeram, etc., irmãos. E nós vamos percebendo então, que lá na frente, nós temos algumas perguntas que são nos feitas, e eu quero aqui dirimir alguma delas, embora o tempo urge contra mim, mas aqui trazer à igreja essa informação, principalmente para os novos crentes, né? Os novos membros. Onde é aplicado o dinheiro do dízimo? Onde é aplicado? Primeiramente, o sustento da igreja, de suas instalações e dos ministérios. Aqui tudo que usamos, irmãos, não vem de graça. Tudo tem um preço, né? Pagamos pela luz, né? Pagamos pela água, pagamos por tudo que usufruímos aqui, pelos bancos que irmãos estão sentados, enfim, tudo quanto acontece no meio da igreja, aqui em relação à igreja no sentido templo, né? Nós é que arcamos com isso, através de dízimos e de ofertas. Não aceitamos doações de outros, doação até pode ser feita, mas de poder público jamais, não é? Não temos, não recebemos. Então, é mantido por membros e congregados da igreja, mais precisamente dos membros. Aqui nós temos funcionários, ao todo 11, com o nosso caseiro lá em Manaim. Então, eu sei que alguém pode dizer, mas como pode? Antes tinha as escalas, né, de serviço na igreja. Antes, meu irmão, hoje a coisa é diferente. Né? Precisamos ter até por questões trabalhistas, né, que envolvem isso. Isso não quer dizer que não tenhamos aqui um mutirão.
como fizemos para limpar esse templo aqui, lembram os de mais tempo? Aqui quando fomos dedicar esse templo em 1986, né? Limpamos aqui, passamos uma madrugada aqui, né? Aqui, não impede no mutirão, mas nós precisamos dos funcionários. Não é porque não dá só para fazer o voluntariado nessa área. Precisamos de gente que possa ter um compromisso trabalhista também, a igreja enquanto pessoa jurídica. Mas é para isso, num primeiro plano, não é, vamos dizer assim, que eu trago aqui, não uma ordem de importância, no sustento do obreiro, ou dos obreiros responsáveis pelos trabalhos. E no caso aqui não só existe eu de pastor nessa igreja, eu apenas estou na presidência, mas nós temos outros pastores, temos obreiros nas nossas congregações, temos missionários, sustentamos a obra com o plano cooperativo, a obra do Dínamo Nacional. A nossa oferta chega aos mais distantes campos missionários, aqui em Sergipe, no Brasil e no mundo, quando nós dedicamos dízimos e ofertas. Mas também no trabalho missionário, criando novas igrejas, investindo em trabalhos missionários pioneiros, irmãos. No trabalho social, ajudando pessoas necessitadas ou instituições aqui que são nossas, não é? Como as casas que nós temos, batistas, não é? Que fazem um trabalho social. Então, é essa importância, irmãos, e esses são os locais onde nós aplicamos aquilo que se refere a dízimos e ofertas. Mas aqui eu quero rapidamente responder também algumas perguntas. Dízimo de quem não tem renda, pastor? Como é que ocorre? O caso do junior, não é? Do adolescente, do jovem que ainda não trabalha, não tem renda. Então, se não tem renda, irmão, não tem como dizimar, não é? Não tem como entregar dízimo. Dízimo é para quem tem uma renda que recebe e dali pode tirar. Se não se recebe, mas o jovem, o adolescente, o jovem não, porque o jovem já trabalha, né? Mas o adolescente tem a mesada ainda, os pais ainda dão, eu não sei se ainda dão, acredito que dão ainda hoje, dão, né? Então tem a mesada, então você tem renda. Então tira, acabou, foi? Tira os 10% da mesada, tá certo? Então você tem uma renda. Ah, mas ela não é sistemática, não é mensal, meu pai dá de vez em quando, minha mãe, então... Não, mas recebeu, entrega. Pode ser R$1, mas é aquilo que a palavra orienta, não é? E é salutar, porque eu lembro nos tempos lá de criança, quem cresceu na igreja, né? Aquelas moedinhas que os pais davam, nossos pais, para entregarmos na escola bíblica. Aquilo ali é orientando. Eu fico muito feliz, embora eu não fique olhando aqui, você vai notar que meu olhar não se volta para cá e não diz minha oferta. Para não estar olhando aqui, dizendo, o pastor está olhando. Não, eu fico aqui orando ali, está olhando. Mas fico muito feliz quando vejo pais trazendo seus filhos e, como são menores do que esse batente aqui, levantam, né, para entregar. Isso aí você está ensinando seu filho a contribuir com a obra de Deus, com o sustento de Deus, da obra de Deus, sustento de Deus não, com a obra de Deus, que Deus de nada precisa. Mas, irmãos, dízimo do bruto ou do líquido da renda? É impressionante, eu recebo muito essa pergunta. Ainda esse ano já recebi algumas vezes. Pastor, né, manda uma mensagem, é do bruto ou do líquido? Meu irmão, aqui nós temos um versículo que lemos, esse é o meu entendimento pastoral. Entrega, e o texto que lemos lá em Provérbios é muito claro, de toda a tua renda, as primícias de toda a tua renda. Eu entendo que dízimo deve ser do bruto, tá certo? Mas os descontos, né, em folha de INSS, dos seguros, as contribuições, é para o seu benefício, irmão. Então, se é para o seu benefício, você lá na frente vai usufruir. Mas esse é o meu entendimento. E eu não quero deixar aqui fazer só menos a palavra, né, para descontentar alguém e dizer, não, pastor, tem que ser do líquido. Se você entender assim, meu irmão, Deus lhe abençoe. Mas eu preciso pregar dizendo que o entendimento bíblico que eu tenho é que é do bruto. Tá certo? Então, dízimo do bruto ou do líquido da renda? Do bruto. De toda a tua renda. Dízimo de 13º salário. Pastor, como é? Não recebeu o 13º salário? Que no Brasil parece que é um dos poucos países, eu não conheço outro. Se tiver, os irmãos me informem que tem o 13º salário. Que nós temos em outros países, né? Na América do Norte mesmo, nos Estados Unidos não se tem. E aí outros. Mas recebeu o 13º, deve entregar o dízimo 13º,
Não é um pensamento coerente? Isso. Dízimos atrasados. Aqui eu recebo muito, irmãos. Às vezes alguns irmãos vão em gabinete, e assim, parece com muita dor, não é? E eu vejo assim, um desejo, um zelo com a obra de Deus. Pastor, olha, estou atrasado nos dízimos e ofertas. Meu irmão, eu estou sabendo o que o irmão está dizendo. Porque Deus é testemunha, e Edson, e Almi, que são tesoureiros, Gabriel aqui, que está entrando agora, mas eu não vou ver se quem é dizimista, quem não é, eu não tenho esse costume. Deveria até fazer, sabe? Como presidente da igreja, mas não faço. No tempo do irmão Marquivaldo, isso já vão anos, ele uma vez me entregou, né, como dizer, pastor, aqui a lista de quem está sendo dizimista, tal, os membros da igreja. Eu olhei ali, mas não cheguei aqui e preguei uma mensagem de carapuça a ninguém, né, trazendo aqui uma palavra, não, apenas para conhecimento naquele tempo. E eu disse, e digo aos irmãos, eu não sei. Agora, atrasado, começa a entregar hoje. Tira da mente essa questão do que está atrasado, não sei que você coloque no seu coração. Não, eu quero entregar os que estão atrasados. Tudo bem. Mas começa a entregar hoje, porque dízimo não é imposto. Para você atrasar e você ter que pagar de todo jeito. Você tem que pagar o Estado. Não é? Se você atrasar, ele não quer saber. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, que não precisa de nada, a obra dele precisa. Começa de hoje, atrasou, começa hoje. Senhor, eu quero fidelidade nessa área. Me abençoa de tal forma e dê graça para que eu seja fiel nesse ponto. Vai assim, irmão, tá certo? Não leve essa carga não aí, porque o cristianismo é liberdade em Cristo, não é opressão não, nesse sentido, tá bom? Mas procure ser fiel. Procure colocar no coração fidelidade nessa área, porque você sabe que existem bênçãos guardadas. Não de barganha, mas a Bíblia é muito clara, não apenas lá em Malaquias 3:10, que é o texto mais usado, mas de que o nosso Deus, ele honra a nossa fidelidade, inclusive nessa área. Dízimo de venda de imóveis. Pastor, vendi um imóvel, vendi uma casa, vendi um terreno, entregar o dízimo. Não. Meu entendimento é que se o irmão já entregou o dízimo lá atrás, o imóvel que você adquiriu com 90%, não é? Então, não é necessário, do ponto de vista bíblico, entregar dízimo de venda de imóveis. O irmão pode entregar uma oferta, né? Aí é voluntariamente, como alguns irmãos fazem, entregar uma oferta, mas não há a orientação bíblica, até onde entendo, de que você deve entregar dízimo de terrenos, de imóveis, aliás, de um modo geral, que foram vendidos, não é? Por esse pensamento de que o irmão já cooperou lá atrás e você adquiriu com os 90% que é de Deus e que ele disse, olha, vá administrando aí. Agora, se Deus colocou em seu coração entregar uma oferta disso, não há problema algum também, não é? Ao contrário, é bênção. Dízimo de venda de causas, aliás, trabalhistas ou na justiça. Também, irmãos, ganhou uma causa trabalhista, ganhou uma causa na justiça. Tem um tempo aqui, uma irmã nossa tinha uma causa há 14 anos, olha que coisa. Eu acho que a nossa justiça, os que militam nessa área, é boa. Aqui o nosso Tribunal de Justiça é bom, é célere, mas a demanda é grande. É muita coisa. Causas trabalhistas têm suas implicações, não é? Então, se houve o ganho da causa, não é questão de dízimo, é questão de oferta, se o irmão quiser colocar. Tá certo? É uma oferta, não há a orientação bíblica para que se entregue dízimo, pelo mesmo entendimento de que você já entregou o dízimo lá atrás, você adquiriu, você nesse tempo, alguma causa foi algo separado, dentro daquele aspecto, daquele entendimento, de que a orientação bíblica não é de dízimo, porque você teve os 90% para lidar. Dízimos de presentes, eu trouxe isso, quase não colocava. Mas tinha um irmão aqui, os irmãos de mais tempo vão lembrar do irmão Marculino, pai da irmã Maria Lúcia, que faleceu nesses 2 últimos anos. Lembra do irmão Marculino? Alguns lembram aí, mais tempo. Marculino, quando ganhava um presente, ele queria saber quanto era o presente para poder entregar o dízimo. E aí, isso ele fazia. Às vezes a pessoa não dizia, não sei. Mas eu adolescente aqui no tempo, era a informação que nós tínhamos. O irmão Marculino, se der um presente, ele quer saber quanto foi. Irmãos, convenhamos, presente é presente. Não se deve nem saber o preço, né? O valor, né?
Se você quiser dar um presente a alguém, a pessoa diz, quanto foi? Não, é presente, não quero nem saber, né? Então não há o que se falar de dízimo, tá certo, irmãos? Considerações finais dentro dessa palavra sobre bens e vidas ao Senhor. Honrar o Senhor com os nossos bens. Deus não precisa, irmãos, do dinheiro de ninguém. Reitero isso. É bom que isso fique bem claro. Porque os segmentos que exploram essa área, eles dizem muito bem, é para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus. Deus nada. Deus é autossuficiente, todo-poderoso, Senhor, não precisa de nada, não. Ele vai precisar do nosso dinheiro, irmãos? A única coisa que Ele pede ao nosso coração, filho meu, dá-me o teu coração, lá em Provérbios. Ele está interessado na nossa vida, e não no nosso bolso. Nesse sentido, de que eu preciso, eu posso, eu tenho que dar. Isso é pensamento pagão. As religiões pagãs, elas pensavam dessa forma. De que eu tenho que agradar a Deus, ou aos deuses, como eles diziam, dessa forma, dando alguma coisa para eles. Não. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam, diz lá o salmista, no Salmo 24, versículo 1. Segundo, ter muito ou ter pouco, irmão, não é o que determina se eu devo ou não consagrar dízimos e ofertas. Do contrário, Jesus diria àquela viúva pobre para não ofertar. Mas em lugar disso, ele destacou o modo. Isso é que é importante. É interessante. O modo como ela o fez. E Jesus, quando olhou, e Jesus tinha umas coisas interessantes. Ele ficava olhando, né, quando ia entregar. Né? Ele ficou olhando e disse, olha, não viu esses aí que chegaram ostentando? Não é? Aquela ali, aquela senhora ali, aquela viúva pobre, ela deu muito mais do que eles, porque ela deu com o coração. A intenção do coração é o diferencial. Lembra do honra? Honra ao Senhor. A honra antecede a oferta. Se você não honrar a Deus, meu irmão, você não vai reconhecê-lo em nada. E o seu bolso não será convertido para cooperar com a obra de Deus, com a causa de Deus. Terceiro, não é pelas bênçãos que devemos ser dizimistas e fazer ofertas. Não é. Mas é inegável que quando temos esse compromisso, somos abençoados, irmãos. É porque fica difícil, às vezes, até a gente ter gente que vem à frente, porque aqueles que são dizimistas, para até testemunhar aqui, numa época que nós fizemos, tínhamos que catar e a pessoa dizer, pastor, mas eu estou meio sem jeito. Né? Porque é algo mesmo que tem que ser feito sem ostentação. Mas sabemos que não contribuímos para que sejamos abençoados, meus irmãos. Mas porque já recebemos bênçãos do Senhor. É esse o fator primordial. Terceiro, quarto e último, aliás, honrar a Deus com os nossos bens é administrá-los de forma com que Deus seja glorificado. Honrar a Deus com os bens é administrar os bens que Deus nos confiou, os bens que nós temos, sejam muitos ou sejam poucos. Às vezes a gente está andando, ocorre às vezes lá em casa, né? Não estou falando mal delas não, porque tem uma delas aqui. Está andando, olha que carrão, eu digo, não, carrão é o meu. Carrão é o meu. Olha aqui, não é o meu, porque foi Deus que me deu. Louvado seja Deus porque Ele tem. Aquele lá tem. Glória a Deus. Espero que adquiriu de uma forma justa, porque é que é importante. De uma forma correta e não enganando, ludibriando. Mas eu glorifico a Deus pelo que tenho. Nós devemos fazer isso. Então, irmãos, honrar a Deus com os bens é de fato reconhecer que nós precisamos administrar esses bens da melhor forma possível. E a melhor forma possível é quando Deus é glorificado. É quando Deus é glorificado com o que nós somos e com o que nós temos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus completa essa mensagem. Porque eu só posso ir até aqui. Tá certo, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Vamos colocar em pés, com oração e bênção. Estaremos encerrando o culto dessa manhã. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Pelo privilégio, mas também a alta responsabilidade. Que coisa, Senhor. Trememos aqui na frente. De poder trazer mensagens com fidelidade às Escrituras. Mas te pedimos nessa manhã, Senhor, que essa palavra ela seja guardada em nosso coração. E que através de atos nós possamos então praticá-la. Possamos então realizá-la.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem mantém a nossa vida. O maior bem que nós temos, somos teus, Senhor, e tudo que temos provém de ti. Louvado seja o teu nome. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, sejam com o povo de Deus hoje e sempre. Amém.